Amados, Cristo, Ele é o único homem em carne que passou na terra, que nunca errou. Todos, antes ou depois dele, erram, pecam e precisam do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem é pecador aqui? Amém? Amados, por isso, reconhecendo isso, nós reconhecemos que precisamos de Cristo Jesus na nossa vida. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz sobre ele que na lei ele era perfeito, zeloso diante da lei. Mas quando ele se deparou com a lei de Cristo, ele viu quão era pecador e necessitado de Jesus Cristo. Então, nós somos também, assim como o apóstolo Paulo, necessitados de Jesus Cristo para que possa ser transformado em Cristo Jesus, uma nova criatura, por meio da fé e do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Quem quer ser transformado aqui por Jesus Cristo? Amado, se nós não formos transformados por meio da palavra, nós, como vamos entrar no céu? Como nós vamos ser salvos? E, amados, a palavra que está no meu coração o título eu pus assim: Imitadores de Cristo. Repita comigo: imitadores de Cristo. Você que está em casa, repita comigo: imitadores de Cristo. Nós devemos ser. Essa palavra veio ao meu coração porque eu fiquei meditando. Meditando em quê, Pastor Leonardo? Eu indo lá na casa do precioso irmão João, pessoa que eu amo muito, e eu creio que ele me ama também. Amados, a gente conversa muito. Quando a gente tem dúvida, ele também não receia, ele fala, ele diz: será? É assim como é? E nisso me faz meditar mais. Às vezes, uma meditação, e a Bíblia fala de muitas coisas em vários lugares. Às vezes a gente lê em um lugar, 2, 3, e acha que já entendeu tudo. É verdade. Você se sente assim? Oi? É difícil. Só que quando a gente vai ler outras passagens, a gente, meu Deus, mas... Então, eu trouxe essa palavra que nós vamos meditar hoje. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, para que possa ler junto conosco. Aleluia. Amados, hoje meditando, porque eu e o irmão João falamos um pouco. Eu disse: será que é assim ou não? Eu fiquei aquele negócio assim: meu Deus, nós temos que ir na direção certa. Nós temos que viver e ensinar o que é certo, o que é correto. Nós sabemos que no meio evangélico há muita discórdia em vários sentidos na palavra de Deus. Mas esse erro não vem de Deus. Não vem do Espírito Santo, é do homem. O homem nem sempre está cheio do Espírito Santo. Ou está? Não. Se tivesse. Essa é a vontade do nosso Deus. Muitas palavras que eu falo, depois eu percebo que foi errado. Quando é errado, é eu ou o Espírito Santo? Não é isso?
O Espírito Santo erra? Não. Então, quando há um acerto, não foi o pastor Leonardo, não foi o irmão fulano, foi o Espírito Santo. Nós vimos na história, quem já leu, você vai ver que entre os apóstolos tinha discussões em vários lugares. Mas, no fim de muitas conversas e reuniões, eles depois concordavam em algo. Era assim ou não era? Era assim. Amados irmãos, diante disso, dos erros e acertos, por isso eu trouxe esse título, para que nós se apeguem nele. Quem é o alvo que nós devemos acertar? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. A porta. Jesus. A água viva. Jesus. A rocha. Jesus. A consolação. Jesus. A salvação. Jesus. Libertador. Jesus. A estrela brilhante da manhã. Jesus. Tudo só aponta para Jesus. Na conversa entre ele e irmão João, será que não levanta alguém para conduzir numa direção certa? Tem, Jesus. Eu meditando hoje, eu disse, meu Senhor, dentro de mim, por que nós às vezes ficamos seguindo homens e não a Jesus? A Bíblia diz que é para a gente imitar quem? Jesus. Aleluia. Abra aí. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está em casa também, vocês que estão assistindo, o precioso irmão Raminho, sabe que está presente? Se estiver, sejam bem-vindos, irmão precioso. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Não só ele, a todos que estão assistindo, no poderoso nome de Jesus, amém? Em Natal. Aleluia. Então, amados irmãos, imitadores de Cristo, nós devemos imitar somente a Jesus. Então, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, versículo 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Aleluia. Então, Paulo, ele chama a atenção no início do capítulo, dizendo: ei, para todos nós, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, do nosso Senhor Jesus. Amados, vá lá em Gálatas, você que estiver marcando, marca aí em nome de Jesus, amém. Gálatas, capítulo 2, é mais à frente. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele está chamando nós a uma realidade que nós devemos viver. Aleluia. Chegamos lá, capítulo 2, no versículo 20. Você marca aí, você anote aí. O apóstolo Paulo diz assim, nas cartas a Gálatas: já estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e você. Então, o apóstolo Paulo, nós lemos que nós devemos ser imitadores deles, porque ele imita quem? E agora o apóstolo Paulo está dizendo: eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, nós notamos aqui que o apóstolo Paulo já não fazia mais a vontade dele, mas a vontade de Cristo. Porque ele diz, ele está dizendo, a minha pessoa, a minha vontade, os meus desejos, meus sonhos, já foram o quê? Crucificados. Agora já não vive mais eu. Agora é o desejo, o sonho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória. Essa é uma fala que eu e você devemos chegar ao ponto nessa terra de dizer: Senhor, realmente agora já eu não vivo mais. Agora é o Senhor que vive em mim. Já que o apóstolo Paulo, ele diz, eu fui morto, crucificado eu fui morto, agora em mim habita Jesus Cristo. Agora a minha vontade já morreu e agora é a vontade do Senhor Jesus. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amados, quando eu meditando comigo, perguntando a Deus, mas Senhor, por que eu me desviei disso? Por que eu saí desse entendimento? Amados, se nós vamos imitar Cristo, precioso irmão João, evangelista Marinaldo, amada igreja, se nós vamos imitar alguém, nós vamos observar, prestar atenção como essa pessoa está andando, não é isso? Para imitar o andar. Se nós vamos imitar uma pessoa, nós vamos prestar atenção na fala daquela pessoa, não é? O que ela fala, o que ela está ensinando, o que diz. Se nós vamos imitar uma pessoa, nós vamos olhar também o modo de vestir, não é? Da pessoa, para imitar o modo de vestir. Se nós vamos imitar uma pessoa na questão dos alimentos, é uma questão que pega muito, nós vamos imitar, nós vamos perceber o que ele come ou não come, não é isso? Ou que bebe ou deixa de beber, não é isso? Essa não é a verdade. Então, se a Bíblia, eu fiquei meditando assim, nessas questões. Meu Deus, eu saí do foco de só olhar para Cristo Jesus. A Bíblia não diz que é para a gente ser imitadores de Pedro, diz? De Tiago? De Maria? De alguma outra pessoa a não ser Jesus? Eu fiquei meditando, irmão João, nisso. Eu disse, se eu tenho que imitar a Cristo, então eu tenho que andar como ele andou, em santidade. Eu tenho que tentar falar como Jesus falou. Aqui está escrito a fala de Jesus. Eu tenho que perdoar como Cristo perdoou. Eu tenho que obedecer os mandamentos. Jesus desobedeceu algum? Não. Ele cumpriu todos os mandamentos. Estão começando a entender? Se não estão, nós vamos mais adiante. Jesus Cristo, ele veio obedecer os mandamentos e ensinar a nós o quê?
a obedecer também. Se ele diz, sejam meus imitadores, ele está dizendo, ei, obedeça os mandamentos de Deus, assim como eu obedeci. Não é isso, irmão Jonathan? É isso. Não é, Thalidinha? É isso. Amados irmãos que estão online. Amados, deu uma confusão aqui, porque quando nós perdemos o foco de imitar a Cristo, a gente começa a ler coisas e começa a ter a confusão. Amados irmãos, olha só. Os últimos meses aí, temos sentado com o precioso irmão João. É muito bom. Ele está com sede de soramento. É uma pessoa muito sábia. E outros irmãos, e a gente fica debatendo assim, debatendo, não brigando, falando de algumas palavras. Só que a gente esquece de citar Jesus. A gente esquece, eu esqueci, de citar Jesus. O exemplo é Jesus. Amados, já vi vários debates de pastores, de vários assuntos na Bíblia. Os mortos estão aonde? Eles conversam. Como é que estão? Pode comer isso, pode comer aquilo. Foi um assunto assim. Eu disse, Senhor, hoje eu declaro, eu tirei o Senhor do foco. Até entrar no céu, vai ter, amado, um acreditando uma coisa e outra. Eu decidi hoje, amada igreja, só seguir a Jesus Cristo. Só isso, irmão João. Só isso, amada igreja. Ah, mas não é isso que nós estamos fazendo? É não. Sabe, puxar a realidade? É não. Nós não somos imitadores de Cristo ainda, verdadeiramente. Estamos tentando. Nós ficamos confusos em alguma coisa por causa de algumas palavras que encontra lá. Realmente, tem palavras que dão uma confusão. Mas, olha só, eu fiquei meditando na parte de alimento. Uma hora eu disse como, uma hora eu disse não como. E agora? É isso aqui. Hoje Jesus disse, olha para mim. Eu comi algo impuro. Jesus comeu? Não. Então, se eu e você for imitar a Cristo, nós vamos fazer o quê? Não comer. Porque Jesus obedeceu os mandamentos e disse assim, ei, quem me ama também vai obedecer e guardar os mandamentos. Aí a discussão que tem nos debates dos pastores, né? É o pouco. Olha, porque só o pouco. Tem camarada, tem um monte de coisa, né? Mas o pouquinho é o que o pessoal mais fala. No Velho Testamento cita mesmo o nome do pouco. Não pode comer. Não. Começa a separação dos animais. Isso o Senhor me falando. Começa a separação dos animais, puro e impuro, antes da lei lá em Noé. Isso tu pode comer, será de mantimento a Noé. Esses animais, esse daqui não. Depois o Senhor vem em Moisés e reforça no livro de Levítico. Ele reforça aí. Antes não era lei. Depois Deus fez leis. Aí eu fiquei meditando. Senhor, por que a confusão no Novo Testamento que o Senhor permitiu? Se o Senhor permitiu, então quem está fazendo a confusão é o Senhor. É ou não é? Não dá para entender isso? Porque não foi o homem que mudou. Dá a entender que foi Deus que mudou. Aí, eu acredito que o Espírito Santo, quando diz assim, por acaso, tu leu no Novo Testamento que tem a palavra pode comer pouco? Ou pode comer
animais impuros, você vai encontrar isso. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, ou Pedro dizendo, olha, os animais que eram impuros agora é puro. Você e eu não vai encontrar em lugar nenhum. Ao contrário, o Espírito Santo diz assim, ei, a confusão lá realmente é, um come legume e verdura, outro come carne. Quando fala de carne, aí nós somos carnal, aí pega todo tipo de que é carne. Não é assim, meu irmão. Se não estava dito assim, lá você pode comer tanto verdura e legumes, como os animais também que era considerado impuro, agora não é mais. Não tem isso. O que nós vamos encontrar, se eu não estou enganado, não sei se é Tessalonicense, não estou lembrado, ou é em Timóteo, é que diz assim, que viria pessoas que ia proibir o casamento e os alimentos que Deus consagrou para os santos. Qual foi os alimentos que Deus deixou para os santos? Aí está lá escrito. Em lugar nenhum, amados, Paulo ou os apóstolos vai dizer, comam agora os animais que eram impuros. Ah, pastor, nós falamos assim, todos os alimentos. Oh, amados, mas está falando os impuros? Que os ímpios comiam? Não, nós não vamos encontrar. Só fala legume, verdura e carne. Aí carne, amados, os judeus já comiam carne. A discussão não é, eu posso comer animais impuros ou não? Você não vai encontrar isso só em um lugar. Na visão de Pedro, mas não se refere a comer ou não a comer. É porque Pedro, naquela visão, ele considerava nós, os ímpios, impuros, que não ia entrar no céu. Por isso Pedro, quando chega lá e vê a descida do Espírito Santo sobre o gentio, ele diz, agora eu entendo que Deus não considera nenhum homem impuro. Essa foi a visão dele. Não era que podia comer os alimentos impuros. Nós não vamos encontrar, preciosos irmãos, na Bíblia, que podemos comer animais impuros. Pode ler para lá e para cá. O Espírito Santo diz assim, mas não confunda as coisas. Se tivesse lá dizendo, ei, os animais que Deus disse que não era para comer, agora pode, aí, amados. Então eu disse assim, olha para Jesus. Eu fiquei meditando assim, meu Deus, porque eu venho por fora. Amados, se é para imitar Cristo, irmão Marinaldo, amados irmãos, nós vamos fazer o que Ele fez. Ele é o alvo. Se as pessoas querem discutir por aí, mas é isso assim, amados, a pergunta é, encontra um lugar aí que diz assim, é liberado os animais que querem tudo. Encontra um nome aí assim, agora pode comer isso e aquilo que é lei. No início não era, depois se tornou lei. Jesus, ele não errou em nada, não pecou em nada disso porque obedeceu à lei. Se nós também nos obedecer à lei, se eu deixar de comer certos alimentos que Deus proibiu, eu estou errado? Porque se eu deixar de comer, se tiver errado, então Cristo errou. Porque ele não comeu. Eu não sei quem está entendendo, eu não sei, irmão João, está entendendo. Eu não sei se os amados estão entendendo. Mas hoje, assim, eu fiquei meditando porque está perto do sono. Até hoje eu pensei assim, olha para Cristo. Quem tu deve imitar é Cristo. Cristo fez isso? Eu fiquei, fez não, Senhor. Cristo fez assim? Não fez não, Senhor. Ele obedeceu os mandamentos. Então, se nós olharmos para Cristo, nós vamos imitar Ele. Olha, amados, o que Cristo não fez,
também imita. Se ele fez, imita. Se eu e você fizermos o que Cristo fez, só há um lugar para a gente morar. O céu. É ou não é? Só há o céu. Amados, agora é que o apóstolo Paulo diz, não entre em contenda. Só olhe para Cristo. Não fique bababá, assim, só olha para Cristo. Cristo fez? Não. Então, quem quiser fazer, que faça. Eu estou fora. Só faça o que fizer. É isso que eu fiz. Está dizendo a mim. O que você quiser fazer, o que Cristo não fez, faça, pastor Leonardo. Agora tem uma coisa. Não és imitadores de Cristo. Cristo obedeceu todos os mandamentos e ele veio. Ei, tu guarda os mandamentos? Tu vem perguntando ao rico, o jovem rico. Tu obedece os mandamentos, tu guarda. O rico disse, sim, desde que papai falou assim. Tem uma passagem que diz assim, o Senhor o amou. Não foi? Já leram comigo? E o Senhor o amou. Realmente, o Senhor não disse, é mentira, tu não está guardando o mandamento, não. Ele estava, e o Senhor o amou. Tem a passagem que diz assim, é verdade, tu faz, mas falta uma coisa. Ele obedecia os mandamentos, os estatutos, tudo, meu Deus. Era tão verdadeiro, olha só que o Senhor disse, verdade, tu faz mesmo isso. Mas faltou uma coisa para tu entrar no céu. Ah, se faltasse alguma coisa para entrar no céu. Oh, amados. Mas olha só. Você encontra o profeta Ezequiel. Não, vá primeiro lá. Éfeso, aí bem pertinho. Encontre o capítulo 5. Amado, o Espírito Santo, eu acredito que foi ele, porque para dizer, olha para Cristo, foi isso, irmão, sério. Olha para Cristo, o teu alvo é Cristo, o modelo é Cristo, quem tu deve imitar é Cristo. O modo de falar, o modo de viver, o que come, o que deixa de comer, o jejuar, o amor, o perdão, é de Cristo. Tu imita Cristo, amado. Não vai pelos pastores que dizem, é assim, é assado. Vai por Cristo. Cristo fez, não fez, então não faça. Aleluia. Aleluia. Olha só, capítulo 5. Amém? Capítulo 5, versículo, vai ser 1 ao 5. Olha só o que diz. Diz assim. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Olha só, ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Diz mais: mas a prostituição e toda impureza ou avareza não se nomeie entre vós como convém aos nem torpezas, nem pavoices, nem chocarices. É isso? Que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual idolatria, nem tem herança no reino de Jesus. Olha só. Se você for lá em Apocalipse, vamos lá, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21.
Você vai no 27. Versículo 27. Olha só. E não entrará nela coisa o quê? E o que mais? E contamina e faça abominações. E o que mais? E o que mais? Só que estão escritos no livro da vida. Nada imoral, nada pecaminoso, impuro entrará no reino dos céus. Aleluia. Esse é o momento para se limpar. Aí agora nós vamos lá para Ezequiel. Capítulo 11. Você que está em casa, acompanhe, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 11. Amados, devemos ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos lá, Ezequiel, capítulo 11, o versículo é 19 ao 20. Olha só a promessa que o Senhor fez para os filhos dele, aqueles que vão ser salvos. Ezequiel 11, 19 e 20. Diz assim, olha só a promessa. E lhes darei o mesmo coração e o espírito novo, porém dentro deles. Isso é nós. E darei da sua carne, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de para que andes nos meus estatutos e guardes os meus juízos e os façam. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Deus, Ele promete aqui, eu vou tirar o coração de pedra. Amados, quando Ele fala isso, é porque o coração dos que receberam a lei, os mandamentos do Senhor, ele só obedecia por medo. Coração duro. Só obedecia porque a lei dizia, se você fizer isso, vai morrer. Aí as pessoas, com medo de morrer, alguns obedeciam. E os que desobedeceram foram mortos. Aí Deus não quer um povo que obedeça a Ele porque tem medo de morrer. Porque tem medo de ser castigado. Aí Ele diz, eu vou tirar o coração de pedra, que a minha palavra não consegue entrar e ficar nela, e vou pôr um coração de carne, um coração mole, e vou dar um espírito a eles. Aí, com o coração de carne mole e o espírito que Deus porá, eles vão guardar e obedecer os meus estatutos e a minha lei. Aí nisso eu lendo, eu fiquei assim, meu Deus, e por que hoje nós desobedecemos? Porque hoje os ensinamentos olha, isso não vale mais, aquilo não vale mais, isso daqui foi no Antigo Testamento, isso daqui, mas se Deus, para o Novo Testamento, Ele diz, ei, no velho o coração é de pedra, agora no novo eu vou dar um espírito e um coração de carne, para aqueles que vão guardar e obedecer os estatutos e os mandamentos de Deus. Essa é a promessa para o Novo Testamento. Alguém que vai obedecer a Deus por amor. Você obedece a Deus por amor?
Você amou mesmo por Cristo? Não, de verdade, você já se analisou se você ama ou não a Cristo? Muito pouco. Porque nós não temos costume de parar para assim, eu amo mesmo, mas o que eu sou capaz de fazer por ele? O que eu sou capaz de deixar? Será que eu seria capaz de deixar isso por Cristo? Se o seu coração disser não, então o seu amor está. Nós não temos costume de parar a perguntar a nós mesmos: será que eu amo a Cristo verdadeiramente? Então, amados, essa promessa aqui, nós vamos encontrar também. Olha, vai Ezequiel, fala no capítulo 36, para a gente terminar. Amado, o Espírito Santo me pegou. Eu acredito que foi ele, disse assim: olha para Cristo. Senão tu vai ficar perturbado. Imita ele. Faz o que ele fez. Fala o que ele fala. Perdoa da maneira dele. Suporta os mais fracos. Imita a Cristo. Amado, aí foi onde eu disse assim, imitadores de Cristo. Eu disse, meu Deus, por que eu estou procurando coisa para imitar se o alvo é Jesus Cristo? Eu não sei se os amados, não sei se o irmão João está compreendendo. Não sei se os amados estão compreendendo. Não sei se vocês online estão compreendendo. Mas, pelo amor de Deus, o seu alvo é Cristo Jesus. O seu alvo é Cristo Jesus. Faça o que ele fez. E não viva o errado. O alvo é Cristo, amado. Jesus fez isso? Não faça. Porque imitando a Cristo, nós não vamos errar. Porque ele não errou, porque ele fez tudo certo. Se a gente imitar ele, vai ser tudo certo. Ou está errado em dizer que Cristo, se a gente imitar ele, vão errar. Estão errados, meu irmão. Se ele cumpriu tudo e não errou, se eu também conseguisse fazer a mesma coisa, eu ia errar? Eu e você? Não. Mas se a gente passar a fazer coisa que Jesus não fez, nós acabamos errando. Meu Deus, aí o que vinha no meu coração? Fica nisso e deixa o resto balançar. Fica em Cristo, deixa vir todas as coisas. Diz assim, Cristo fez? Não fez não. Então, meu amado, eu também não vou fazer. Cristo foi para ali? Foi não. Mas os pastores estão indo. Mas Cristo não foi. Não foi. Os pastores podem ir. O irmão pode ir. O irmão pode acreditar nisso. O irmão pode acreditar naquilo. Mas Jesus fez? Fez não. Então, eu não vou fazer. O meu alvo é Cristo. Se nós imitar Jesus Cristo, meu amado, nós não vamos errar em nada. Olha só o que diz. Ezequiel 36, versículo 26. Em diante. Diz assim. Eu acho que eu não consigo. Não tem. É. É. Tem aí? Até o 38. 26. Até o 38. 26. Sério mesmo? Porque na minha não tem.
O senhor acabou de ler isso aqui. Não, 26, Eu estou confuso. Eu estou no capítulo 26. Oh, perdão. É a idade. É a idade. Ah, sim, é o capítulo 36. Amém, aleluia. Oh, A gente entendeu. glória a Deus. Agora que vocês entenderam, eu que não entendi. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz. Versículo 26 em diante. Diz assim, ele repete, olha só. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha só. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, coração mole, quebrantado. E porei dentro de vós o meu espírito. Isso daqui não se cumpre no Novo Testamento? Se cumpre ou não? Isso mesmo. É dentro de nós. No Velho Testamento é sobre. Não era dentro. Aí e diz assim: e farei que andeis nos meus estatutos e guardarei os meus juízos e observe. Tem lugar que vai dizer lei. Tem algum aí? Amém. A sua diz lei. Como é, evangelista Gracinha? Por o meu espírito em vocês os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Era essa tradução que eu queria. As minhas leis, obedecer. O Espírito é para fazer o quê? Andar no caminho do Senhor, na justiça, na santidade, obedecendo todos os estatutos e a lei. Foi isso que Jesus fez. É isso que Jesus quer de nós, que obedecemos todas a lei de Deus, estatuto de Deus. Amados, no Novo Testamento, eu não estou lembrado se é em Hebreus 10, mas fala, aquele que quebrar a lei de Moisés já tem um castigo terrível. Imagina aquele que erra contra o Senhor Jesus. Então a lei de Moisés é a lei que é ensinada. É tanto que em João fala assim, ei, nós não ensinamos um mandamento novo, é o antigo. Por que a gente começa a procurar novo como se o que Moisés ensinou, deixe isso, não faça isso, não faça aquilo, como se Jesus tivesse dito, eu vim abolir a lei, não vale mais, agora em diante é outros mandamentos. Jesus disse isso? Não. Nosso alvo é Cristo. Porque se Jesus vive de tal maneira, e se o apóstolo Paulo, que é o que mais escreveu as cartas, ensina algo ao contrário que Jesus viveu, e ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, então o apóstolo Paulo está fazendo uma confusão e dizendo, não, Jesus fez isso, mas não é assim, é dessa maneira, agora permite isso. Se Paulo é imitador de Cristo, então ele estava fazendo o que Cristo fazia, vivendo como Cristo vivia, ensinando o que Cristo ensinou. Eu fiquei assim, meu Deus, isso me dá uma paz, porque nós temos se reunido muito. Tem palavras que vai dizer, você pode comer de tudo quando fala de alimento, mas tudo está falando de legumes, verdura e carne. Porque o apóstolo Paulo diz, em um certo momento lá na carta, ele diz assim, olha, tem uns que só comem legume e verdura. E critica quem come a carne. E quem come a carne, critica quem come verdura e legumes. Mas em algum momento está falando carne de boca? Algum momento está falando de carne pura? Então, é isso que nós temos que entender. Em lugar nenhum vai encontrar, podemos comer tal coisa. Mas me deu uma confusão, porque teve hora, meus amados,
o irmão João sabe, eu disse, não coma. Come. Eu sei. Aí hoje eu fico confuso, ele fica também, porque nós queremos viver a verdade, não é? Sim. Mas quem é a verdade? Jesus. Então vamos pegar Jesus. Só Jesus. Mas o irmão está assim. Não, amado, se você quiser comer, coma. Você quiser ir para ali, vá. Você quiser falar assim, vá. Você quiser se vestir assim, vá. Mas eu tenho um alvo. É Jesus Cristo. Eu passei com uma semana com a cabeça doendo numa conversa lá. Eu estava lá no meio. É porque nós esquecemos de Cristo. E fiquemos na letra. Nós temos que imitar Jesus. Jesus comeu, fez, andou assim, fez não. Então nós, se entendemos que temos que imitar Cristo, amado, deixa o mundo cair. Amados, que nós estamos pregando aqui, as pessoas dizem, vocês estão certos. E as pessoas estão vindo. Tem pessoas aí que querem vir. Não, amado irmão. É assim, puxa, vocês são assim, mas vocês estão certos. Aí nós vamos voltar para o errado. Nós vamos se vestir do mesmo jeito, comer as mesmas coisas, participar das mesmas coisas, falar do mesmo jeito, de piadinha, não sei de quê. A mesma coisa, irmão, porque se a gente cair numa coisa, poder cair assim. Nós estamos no caminho certo. Cristo, alvo é Jesus. E eu repito para os irmãos, eu tinha esquecido do alvo. Eu tinha esquecido a quem eu devo imitar. Olhar. E hoje o Espírito Santo diz assim, olha, tu tá aí assim porque tu tá olhando o que o homem está falando. Cristo fez, eu dentro de mim, não estava falando não, dentro de mim. Fez não. Isso está aqui na palavra. Cristo fez? Fez não. O que é que Cristo fez? Obedeceu a lei e estava ensinando aos outros a obedecer a lei para que pudesse se tornar filho de Deus. Quem não obedece à lei, ele não se torna filho de Deus, porque é desobediente. Então eu preciso obedecer à lei. Agora eu sou salvo com ela? Eu sou salvo pela lei? Não, fala, eu sou salvo ou não? Responde, meu irmão. Eu sou salvo ou não pela lei? Isso ainda tem gente com dúvida. É não, amado. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Só que esse Jesus é assim, igreja, amados irmãos, vocês não conseguem cumprir tudo, mas eu cumpri. Então, vocês, por não cumprir tudo, errar em uma palavra, se errar em uma, a Bíblia diz, está errado em todos os mandamentos. É culpado de tudo. Ah, mas eu só dei uma mentirinha, eu errei só na mentira. A Bíblia diz, você errou em toda a vez. Aí, por a gente errar mesmo, a gente erra. Então, Jesus disse, eu cumpri, se agarra em mim. Se tu pedir perdão, eu te perdoo. Porque eu cumpri toda a lei. Vocês têm que tentar viver como filho obediente, que eu fui ao Pai. Mas pela lei vocês não é salvo. Mas a lei é santa. Não é para ser desprezada. Você está entendendo? Quando eu desprezo a lei, eu estou desprezando algo que é santo. Foi o Pai que criou. Amados, vocês ficaram mais confusos ainda. Mas eu acredito que não. Agora só vamos ter uma luta agora sim. Eu estou imitando ou não a Cristo? O alvo é Cristo. Coma de tudo. Tudo o que Deus permitiu você comer. Mas se eu chegar na casa do irmão, pastor Leonardo, o apóstolo Paulo diz assim, se botar na mesa, não pergunta o que é. Lápis. Mas se ele disser o que é, não coma. Eita, eu li isso hoje com mais atenção. Não coma.
Porque agora você sabe o que é. Enquanto você não sabia, lápis. Por causa de quê? Do irmão. Mas, amado, repetindo, ponha Cristo como alvo. Cristo fez não. Por quê? Porque ele obedeceu a lei de Deus. Deus se agradou ou não se agradou? Se agradou. Esse é meu filho amado, obediente em tudo. Deus tem que olhar para a gente e dizer assim: essa é a minha amada igreja, é obediente em tudo. É isso. Cristo fez? Não. Entenda bem, é só isso que eu quero que nós entendamos. Imitadores de Cristo. Cristo fez? Não. Cristo andou assim? Não. Participou disso? Não. Então eu não faço. Por quê? É a quem eu devo imitar. Acaba a confusão. Quem quiser confusão, meu amado, eu quero imitar Cristo. Mas Cristo não comeu isso, não fez aquilo, não fez assim. Ele errou? Ele errou, irmão? Não. Se eu fizer o que ele fez, eu vou errar? Não. Então, meu amado. Tudo. Aleluia! Se eu fizer o que Cristo fez, eu não vou errar. Em momento nenhum. Então sejamos imitadores de Cristo, que Cristo põe esse Espírito novo dentro de nós, que faz a gente obedecer, guardar os estatutos, os mandamentos dele e a lei dele. É só isso. E aí, dói? Tira alguma confusão? Ou será que eu ainda vou continuar com o que eu acho ou penso? Ou eu vou olhar para Cristo? O negócio é Cristo. Cristo fez ou não fez? Se nós viver e imitar Cristo como é, nós vamos acertar em tudo. Amém? É isso, amados. 10 minutinhos passou. Glória a Deus. Amém? Senti falta do toque. Não botei um fundo musical, esqueci. Eu achando estranho um negócio aqui, silencioso. Pô, quando eu percebi agora há pouco. Eu disse, papai. Mas glória a Deus. Amados irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde Jesus disse que vem vários tipos de ensinamento para nós. E uma delas é que a gente quebre a lei de Deus, os mandamentos, a santidade, o juízo de Deus. Quando nós falamos, que já falamos muito sobre a apostasia ela tem os dois produtos, tanto bem como mal. Isso significa que é uma noiva, uma igreja, um povo que está em cima do muro. Vocês já ouviram aquela historinha que o homem está em cima do muro? E Jesus dizendo do outro lado e Satanás do outro? Jesus dizendo, vem para cá, vem para o meu lado, aqui é bom, não sei o que lá. E Satanás assim, calado, só olhando. Aí o homem, tu não vai dizer nada não? Ele disse, não, o muro é meu. Você entendeu? O cara já era do diabo. Ele já estava no lado, já estava onde era do diabo. Jesus, por isso ele queria que descesse ali. Aí quando o cara vê Jesus assim, mas ele está chamando eu, e tu não vai dizer nada. Ele disse, não, o muro é meu. Então, a apostasia é isso. Uns do exemplo. Elas, é os dois, é a árvore do conhecimento, ela conhece o bem e o mal. É isso. E Jesus fala, no fim dos tempos, através do Espírito dele, dizendo aos apóstolos, vai vir pessoas ensinando de todas as maneiras. Ah, é a graça, não precisa tu fazer isso não.
Nós estamos só pela graça. Não! Olha, pode viver assim, andar assim, falar assim. É pela graça. É realmente pela graça. A graça ensina a gente a ser santo. É isso que a graça ensina a nós a ser santo. Se a graça está em mim, eu vou andar em santidade, porque ela me ensina a andar em santidade. Se eu digo, eu estou com a graça e ando mundano, está longe da graça. Então, amados, vamos ser imitadores de Cristo. Pelo amor de Deus. Cristo fez, não fez. Vocês estão entendendo? Eu quero que decore isso. Cristo fez, fez. Faça. Cristo não fez, não fez. Não faça. Como ele não errou, se você andar nos passos dele, também eu e você não vamos errar. De jeito nenhum. E deixa quem quiser falar. Só diga assim, amado, Cristo pecou em não fazer isso? Não pecou, não. Então tá bom, eu vou fazer a mesma coisa que ele. Não, mas não sei o que lá. Eu vou imitar Cristo. O senhor quer, irmão Alexandre? Então é isso. Nós temos que imitar Cristo. Tira a confusão de seguir. Mas vamos falar assim. Porque, meu amado, a confusão, quando eu olho lá, é como se dissesse assim, olha, Deus disse isso aqui, mas quando chegou ali, Deus disse isso. Deus disse, não coma quando é sacrificado a ídolos. Aí lá na frente Deus diz, não é nada, pode comer. Aí, quem é que está ficando confuso ou confuso em alguma coisa? Quando lê o contexto e lê todinho, vai entender o porquê não e o porquê sim e até que ponto, né? Essas coisas aí. Mas é assim. Cristo fez? Não, não faz. Só fica com o ensinamento. Pronto. Meu alvo é Cristo. Se Cristo fez, eu faço. Se Ele não fez, também não faço. Não vou errar em nada fazendo isso. Agora, se você imitar o pastor Leonardo, não em tudo, né? Mas se imitar em algumas coisinhas, eu penso um homem que tem que falar. Não, João, eu não sei o senhor. Mas penso um homem que olha assim, cheio de falha, mas Jesus precisa moer assim. Ó. Mas uma coisa eu sei, no Ministério de Arrependimento e Santidade, meu amado. Pensa um pouco que quer se esforçar para entrar no céu. Diferente das tolas, que vive de todo jeito. Amado, o que eu vejo no Ministério de Arrependimento e Santidade é que as pessoas querem entrar no céu. Aleluia. Amado, as pessoas querem se esforçar para entrar no céu. Capazes, me diga isso, porque se for errado eu deixo. É assim as pessoas. Agora vai em outro lugar. Não estão pensando dessa maneira. Mas no Ministério de Arrependimento e Santidade, nós temos um líder, amados, que diz, se prepara para o céu, não está vindo. E, amado, quem está acompanhando o que está acontecendo com o presidente dos Estados Unidos, amado, pode ser a qualquer momento. Se a Escritura, irmão João, que não sei se foi o senhor que leu aqui em Salmos, que o bispo Marcelo mostrou ao senhor, como ele disse, se for uma profecia, então o ano que vem, não sabemos o dia e nem a hora. O dia e a hora. Mas como ele disse, se for uma profecia, é o ano que vem, meu. Se for, como ele disse, eu não estou afirmando, mas se for, é o ano que vem. E aí? Nós vamos se preparando. Aí me diga qual é a igreja que está citando, ei, o Messias está vindo, se prepare em santidade, saia do pecado, olha, deixa a imoralidade sexual, deixa isso, deixa aquilo. É o Ministério de Arrependimento e Santidade, amado. É o que está clamando sem parar a mesma mensagem, seja santo, saia do pecado. As outras é preparando para esse mundo.
Então, amados, vamos imitar Cristo, em nome de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz, vamos tirar todo o embaraço. O que é que está embaraçando? Deixa ser o alvo. Aleluia. Amém. Põe a mão assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo. Precioso Senhor Jesus. O Senhor sabe que eu sou falho e que o entendimento que o Senhor nos dá é o suficiente para que a gente possa entrar no seu reino. Eu sei que há muita coisa encoberta, Senhor, que nós não conhecemos. E eu sei que enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não vamos conhecer. Senhor Jesus, a sua palavra diz que nós somos imperfeitos. Mas diz também que quando vir aquele que é perfeito, tudo que é imperfeito vai ser aniquilado. E vai ficar somente a perfeição. Senhor Jesus, eu quero ter o corpo glorificado. Me ajuda, Senhor. Me prepara, Senhor. Prepara a minha família, a minha casa. Porque eu quero, Senhor, ter esse novo corpo para morar contigo e ver a sua face e cantar ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meu Deus e Pai, eu te peço, perdoa todos os meus pecados. Senhor, escreva meu nome no livro da vida, para que possa estar lá, Senhor. Senhor Jesus, me perdoe se eu perdi o foco, se eu estava em outra direção, Senhor. Me ajuda a olhar somente para Ti e mais ninguém. Me ajuda, Senhor, a viver em justiça e em santidade todos os dias da minha vida, negando o pecado, Senhor, e obedecendo a sua vontade. Eu te peço força, eu te peço o Espírito Santo que me fortaleça, Senhor, todos os dias, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Aplauda, Senhor. Glória a Deus.